18 horas e 28 minutinhos. Obrigado por estarem na escuta e na companhia e sintonia aqui da Rádio Portuense. O meu nome é Fábio Fonseca e estamos nas Conversas de Ouro, hoje com um convidado muito especial, alguém que recentemente celebrou 17 anos de uma carreira recheada de sucessos. Estamos a falar, claro, de Rui Xará, um grande humorista oriundo da cidade de Braga. Rui, bem-vindo à Rádio Portuense. Obrigado por Boa tarde para os ouvintes. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente aqui nos nossos estúdios. Nada, é um gosto. Anteriormente já tiveram cá alguns humoristas que fazem parte do seu leque de amigos, possivelmente, não é? Em nome da Rádio Portuense eu quero realmente agradecer o facto e a disponibilidade de ter vindo realmente a brilhantar um pouco também as conversas de ouro. Muito obrigado. Da Rádio Portuense. O que eu tenho aqui preparado é uma entrevista, mas a palavra entrevista para mim soa um bocado pesada. Bocado formal, não é? Exatamente, talvez um pouco uma conversa. É isso. Parece-me mais sugestivo. Vamos conversar. A partida, as pessoas a mim já me conhecem da rádio, mas assim conhecem no mundo do humor, não é? E eu vou perguntar, vou começar por perguntar qual é a sensação de ser quase um adulto no mundo do humor? É na mesma de alguma infantilidade, curiosamente. De facto. É boa porque não deixa de ter um peso relevante, o saber que já cá ando há tantos anos e que continuo a ter gente que me quer ouvir. Porque a grande questão de qualquer artista de palco é essa, é continuar a seduzir quem ouve o nosso trabalho, não é? No humor é ainda mais complicado, penso eu, se calhar cada pessoa de cada área dirá isso da sua, não é? Claro. Mas eu tenho que defender a minha dama, mas entendo que é mais complicado, não só porque as pessoas se cansam mais depressa de certos registros humorísticos, não é? Há menores fidelidades, e por outro lado, porque nós próprios, para conseguir ter também uma certa longevidade, temos que nos reinventar, nem é pelos fãs. Eu digo isto assumidamente, eu às vezes canso-me de certos textos que já fiz demasiadas vezes, portanto tenho necessidade para mim próprio de criar coisas novas. Quando se consegue atingir uma pré-maioridade, não é? Para o ano já é maioridade artística, não é? Aliás, eu fiz este ano o roast, porque se fizesse depois dos 18 anos já podia envolver o diabo, digo eu. Exato. Mas é bom, é uma sensação excelente, mas com alguma infantilidade, porque eu sinto-me na mesma o puto com 27 anos que começou no Púcaros há 17 anos atrás, sinto-me um bocado da mesma maneira. Mas eu sei que a estreia nos palcos foi bem mais cedo. A estreia nos palcos foi muito mais cedo, foi uma coincidência. De idade, não é? É verdade. Surgiu a paixão pelo humor. Como é que surgiu essa paixão? Eu sempre gostei de me rir, isto é um clichê, mas é verdade. A paixão pelo humor como forma de estar na vida e de viver profissionalmente foi muito mais tarde. Isso que aconteceu aos 5 anos foi uma coincidência, mas o que é um facto é que eu já adorava aquelas figuras que eram quase sempre próximas, familiares ou de relações de amizade próximas. Sabes aquelas viagens que se faziam a São Bento da Porta Aberta? Eu sou minhoto, não é? Portanto fazia viagens desse género, normalmente eram santuários, os piqueniques de família, que há sempre um tio ou um amigo que vai no autocarro ou na carrinha a entreter as pessoas, e aquela pessoa conseguir, mesmo num universo muito reduzido, seduzir os outros tendo piada, era algo que eu já achava fantástico. Daí que aos 5 anos pedi às freiras do colégio onde eu andava, no Colégio Paulo VI em Braga, para participar na festa de Natal contando uma anedota. E foi a minha estreia, em termos humorísticos, foi aos 5 anos com uma anedota sobre freiras, curiosamente. Em Portugal, eu penso que é difícil ser-se humorista em Portugal, no sentido em que há pouca oferta. Pouca oferta em termos de trabalho? Sim, em termos de trabalho. Portugal é um país que tem pouca oferta em quase tudo, não é? Pois. Exceto no futebol, eventualmente, não é? Pois, mas é difícil, e não é difícil, porque também, por outro lado, somos um povo generoso e somos um povo que gosta de se divertir, mais do que muitas vezes nós pensamos. Nós temos um bocado a ideia transversal e ancestral de que somos um povo sisudo, e somos um bocadinho, mas só o somos para certas coisas, infelizmente para as coisas em que não devíamos ser. Nós somos sisudos para as coisas com que devíamos gozar mais, que é basicamente tudo o que tem a ver com religião e com política.
que são basicamente onde mais mentiras foram difundidas ao longo da história do país e da humanidade. E para o resto somos muito mais afetuosos e aceitamos muito melhor, exceto o futebol, mais uma vez, Sim. que é o único tema com o qual não se pode brincar. Pois. Ou seja, é difícil porque não há uma organização, nós não temos uma mentalidade para entender que há trabalhos nesta área, nas artes quase todas, não é? Ainda é muito a mentalidade do português, a cena do gajo que faz a obra e diz eu depois pago-lhe um jantar, não é? O contratante, e que não faz o mesmo a um picheleiro ou ao supermercado onde vai comprar as mercearias, não é? Portanto, tudo que tenha a ver com artes é visto como uma segunda categoria, ou terceira até. Sim, porque eu gosto de utilizar esta expressão, porque aqui há tempos eu tive um músico aqui numa entrevista e ele referiu exatamente isso mesmo. Às vezes as pessoas abordavam e perguntavam o que é que fazes? Exatamente. E ele diz, eu sou músico. Não, mas qual é o teu trabalho? Exatamente. A mim aconteceu-me várias vezes isso e dá-me um certo gozo. É mais desconcertante. As pessoas já não perguntam tanto duas vezes, mas qual é o teu trabalho a sério? Quando tu dizes, eu sou humorista ou comediante, porque ficam tão desarmadas, pensam, então, mas vive-se disso, que ainda estão a digerir na cabeça delas e nem sequer conseguem. Mas está lá, a pergunta está lá, subjacente ao olhar, percebes? Exato. Portanto, um gajo consegue perceber que está lá. Portanto, nesse aspecto é difícil. É um país onde falta, nós não temos um sindicato. Repara nisto, ninguém nos Estados Unidos trabalha em comédia sem ter um agente. Ninguém. É impossível. Mas os agentes sabem trabalhar, não são chicos espertos que chegam à beira de comediantes ou de músicos ou do que quer que seja e que dizem eu tenho este, tenho aquele, tenho aquele outro. Não, quando dizem que têm, têm mesmo. E zelam pelos interesses dessa pessoa, não zelam pelos seus próprios interesses. Ok? E ao zelarem pelos interesses dessa pessoa estão a acautelar os seus. Por outro lado, não existe, vamos falar da comédia que eu faço, que é basicamente stand-up comedy, embora tenha outras abordagens, escrevo e sou autor de sketches e de textos de crónicas e coisas desse género, mas o grosso do meu trabalho é stand-up comedy. Não há um circuito de comedy clubs neste país, não é? Nem pode haver, porque nós também não temos cidades com dimensão para isso. A stand-up é um fenómeno urbano e tu tens 2 cidades que aguentam isso em Portugal. E eu, contra outras, falo que gosto muito da cidade onde nasci, Braga, gosto muito de Faro, gosto muito de Coimbra, Aveiro, que são as cidades que vêm a seguir em dimensão, de uma maneira geral. Mas não há massa crítica para teres um comedy club. Lisboa e Porto, sim, podiam aguentar. E fazia sentido, não é? Porque as pessoas poder-se-iam deslocar se tivessem realmente interesse. E as pessoas precisam mesmo de rir, não é? Muito, muito. E precisam de quem saiba fazer rir, de quem as confronte com os fantasmas. Daí haver uma luta constante da minha parte e da parte de outros, para que não haja limitações ao que é o humor. Mas se calhar tu vais falar disso mais tarde, estou-me a antecipar, não sei. Provavelmente. Mas pegando um pouco naquilo que tu disseste e pegando um pouco também naquilo que eu perguntei há pouquinho, achas que faz falta aos portugueses este tipo de humor para se abstraírem do mundo à sua volta, no sentido do humor stand-up comedy? Este tipo em termos de registro de stand-up comedy, sim. É a forma mais genuína e mais visceral de fazer humor. Um stand-up comedian é alguém que chega a um palco sozinho, com um microfone na mão e se expõe, mesmo distorcendo tudo, mesmo que tudo que aquele gajo tenha dito não seja nada do que ele acredita, ele está-se a expor de alguma forma. Estás a entender? Está ali a dar o peito às balas, nem que seja estar-se a expor, precisamente porque está a dizer coisas em que não acredita e que o público pode reagir mal. É só humor, ok? E a arte está, eu costumo dizer isto, stand-up comedy, a palavra mais importante é a terceira, comedy. Ok? Porque senão é só discurso público ou, sei lá, um discurso mais politizado ou o que quer que seja. Se não tiver a componente piada, pode ser censurável. Entendes o que eu quero dizer? Porque sim. Deixa de ter o objetivo só de fazer rir. É a história da casca de banana que a pessoa escorrega e que tu pensas, mas eu vou pôr uma casca de banana no chão? Como objeto do humor podes, depois tens a responsabilidade toda a seguir, não é? É preciso saber qual a responsabilidade do que podes dizer e os problemas que pode suscitar quando fazes alguma piada relativamente a alguém. Depende de onde o fazes. A questão fundamental do humor, não há, estás a ver, chegamos à questão que eu ia colocar há bocadinho. Não há limites para o humor. Na minha ótica, o humor não pode ser, podes brincar com tudo, com a cena mais obscena, a piada mais terrorista que tu consigas imaginar é lícita, no local certo.
O que limita o humor é sempre o timing. E o timing não tem só a ver com a maneira como tu dizes as coisas, tem a ver com o sítio onde tu dizes as coisas também. E isso sim, admito que possa haver momentos que são censuráveis. Porque uma coisa é eu fazer um espetáculo, um solo, as pessoas pagarem bilhete para me ir ver, saberem qual é o meu registro e não podem dizer nada porque pagaram para me ir ver, podem dizer gostei ou não gostei. Não podem dizer, não gostei que ele tivesse falado naquele assunto. Não podem, não é lícito para as pessoas dizerem isso, porque o espetáculo é do artista e é ele que decide sobre o que é que fala. Agora, quando eu atuo num bar, ok, que tem porta aberta, em que as pessoas nem sequer pagam um bilhete para entrar, embora seja um meio termo, eu já tenho que ter algum cuidado. Se me convidam para um evento ao ar livre, numa festa popular, numa gala, aí tenho que ter ainda mais cuidado e limitarei um bocadinho os assuntos sobre os quais falo, ou pelo menos a forma como falo sobre esses assuntos. Ou seja, é sempre uma questão de qual é o tempo acertado para dizer as coisas. Não é a piada em si que é inválida, é o sítio onde tu a dizes e também a maneira como a dizes, porque às vezes as entoações, eu já me chateei quando tinha o Púcaros Bar, no início nós recorríamos a anedotas, como toda a gente que começou pelo menos há tantos anos atrás, há 17, 20 anos atrás, havia o recurso a anedotas. Repara que não havia redes sociais como há hoje em dia, não é? Portanto, as coisas não se difundiam tão depressa. E houve uma altura, como é óbvio, comecei, como toda a gente, um dos recursos que eu tinha era contar anedotas racistas. Não pelo racismo, mas porque as anedotas tinham piada. Até que um dia que me apercebi que estava uma pessoa na assistência, de quem sou amigo hoje em dia, que se ria de uma forma visceral, demasiado... Não se estava a rir da piada, estava-se a rir do contexto, do facto de serem piadas a gozar com pretos. E isso aí fez com que eu, desse dia em diante, nunca mais tenha contado piadas racistas, pelo menos não dessa forma, porque era demasiado óbvio que para aquela pessoa, epá, então foi um risco que eu não quis correr, mas isso foi uma opção minha, ninguém me obrigou. Mas estás a entender, é este tipo de sensibilidade que tu tens que ter. E não significa que eu não faça piadas racistas, posso fazê-las, mas noutro contexto, com outro tipo de abordagem, que de alguma forma até passe despercebido a essas mentes menos capazes de distinguir que o humor é uma parte da vida, mas o humor reflete a vida, mas a vida não reflete necessariamente o humor, ok? Não é uma via de dois sentidos. Exatamente. Uma via de dois sentidos, então. Foi uma excelente abordagem a este tema, Rui. Eu vou parar um pouquinho para nos dar um pouquinho de música, uma vez que isto é rádio e temos que passar obrigatoriamente música. Já daqui a pouco voltamos com mais perguntas a Rui Xará. Para já, vamos ficar com o tema dos Desireless, chama-se Voyage. Voyage. Fujiyama, voyage.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Au-dessus du capital, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Ficamos então com o tema dos Desireless, chama-se Voyage, Voyage aqui na Rádio Portuense e voltamos à conversa com Rui Xará. Rui, é considerado um pioneiro no que o stand-up comedy diz respeito. Sim. É bom ter contribuído para o crescimento exponencial do stand-up comedy em Portugal? É ótimo, como resposta direta, é ótimo. Não sei se o fiz ou não, mas sei que o fiz, porque na altura sei que não havia muita gente a fazê-lo. Aliás, eu lembro-me de ver entrevistas de comediantes e de humoristas famosos deste país que diziam que ninguém fazia stand-up comedy em Portugal na altura, o que demonstra o desconhecimento que muitas vezes Lisboa e a televisão têm daquilo que se vai fazendo nos barzinhos e noutro tipo de espaços alternativos. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. É o que não acontece na televisão, não acontece de todo. E isso é mau. Daí que também, voltando um bocadinho ao roast dos 17 anos de carreira, uma das coisas que me fez levar, ou que me levou a fazer este evento, foi uma certa provocação que resultou de ouvir pessoas a perguntar, mas 17 anos de carreira, mas que carreira? Porque se uma pessoa não aparecer muito na televisão, não tem uma carreira. E eu sou um gajo que de facto sempre fugiu um bocadinho, não, muitas vezes por algum snobismo intelectual no princípio, quando me recusei a ir ao Levanta-te e Ri. Hoje em dia reconheço que não foi a atitude mais inteligente da minha parte em termos estratégicos, mas muitas outras vezes por princípio mesmo. Há coisas que eu não admitiria fazer só para ter a fama e a visibilidade, e isso não impede que uma pessoa tenha uma carreira. Mais uma vez é a tal dualidade de critérios entre quem tem um trabalho dito normal e quem é um gajo da área artística. Porquê? Qualquer picheleiro tem uma carreira, não é? Percebem o que eu quero dizer? Claro. Portanto, um picheleiro com 20 anos de trabalho pode não ser o gajo mais famoso do mundo, mas é um gajo que tem uma carreira de 20 anos, que de certeza que atesta que aquele indivíduo tem uma certa competência a fazer o que faz. Como na medicina, nós conhecemos os doutores fulanos de tais, que são os especialistas maiores e mores do país, que cobram balúrdios, porque de facto atingiram um grau de conhecimento e de competência extremamente elevado. Mas isso não faz com que outros médicos com menos visibilidade tenham uma carreira também e sejam também competentes. E os motivos pelos quais nós somos... A questão aqui é que muitas vezes as pessoas confundem fama com carreira. Ok? E eu de facto não sou um gajo com mediatismo, ou com muito mediatismo, felizmente nos últimos 2, 3 anos, porque o mediatismo é importante para ganhar dinheiro, não é? Há que dizê-lo claramente, não é? E portanto nos últimos 2, 3 anos mudei um bocadinho a minha forma de estar e ganhei um bocadinho mais de visibilidade, e espero ganhar ainda mais daqui para a frente, porque estou disposto e tenho maturidade hoje em dia para fazer coisas que no passado não queria fazer. Ou seja, já me perdi novamente na pergunta que tu fizeste, mas acho que acabei por respondê-la no meio de tantas palavras que disse, não é? Sim, eu perguntei, uma vez que era considerado
Pelo menos Se na foi minha importante, parte, foi. E sobretudo porque hoje em dia ninguém consegue entender o que era partir pedra na altura, Fábio. Quando eu comecei a atuar fora do Porto, a primeira vez foi em Arouca, numa discoteca que havia, e eu fazia os domingos à noite, chamava-se Stop. E está há 16 anos e tal, foi poucos meses depois de eu começar no Púcaros. O dono do bar foi lá, ao Púcaros, viu-me, contratou-me, era espetacular, porque era completamente inédito, fora de uma grande cidade, alguém fazer uma coisa daquelas, e acabou por correr muito bem, mas a princípio as pessoas não faziam a mínima ideia do que era stand-up comedy. Eu recorria sempre a algumas anedotas, às músicas, não é? Como tu sabes, uso a guitarra para fazer algumas versões de tanga das canções conhecidas, e depois fazia stand-up pelo meio, os meus textos, quando fui experimentando, e as pessoas reagiam com estranheza, quando viam que não era uma anedota, que eu estava a dissertar sobre um assunto, mas que aquilo as fazia rir. Era muito giro ver como é que aquilo estava a funcionar na cabeça delas, estás a entender? Tipo, ok, isto é novo, mas isto é agradável, estou a gostar disto, mas isto não é uma anedota, estás a entender? E aquilo foi um processo longo de anos, eu e muitos outros. Foi difícil mudar o conceito das pessoas, porque as pessoas estavam habituadas àquelas anedotas típicas. Foi demorado, não foi difícil porque nós fizemos aquilo com naturalidade. Era difícil às vezes ir atuar a certos sítios, lá está, pelo mesmo princípio, algo, não sei que nome lhe hei de dar, mas da mentalidade portuguesa chegávamos a um sítio e éramos apresentados como comediantes ou como humoristas, e havia sempre 2 ou 3 gajos na assistência que estavam com aquela atitude de deixa lá ver o que é que ele quer fazer, o que é que o gajo pensa que vale, que eu aposto que tenho mais piada do que ele. Havia sempre esta atitude, havia pessoas que estavam com um ar de desafio, e era uma enorme vitória quando no fim da noite essas pessoas estavam a fazer assim com a cara, a dizer que sim, e vinham ter connosco, era por acaso até me surpreendeste, que eu pensava que não valias nada, e olha, gostei. E isto era uma vitória enorme. Depois vinha a parte a seguir, que era chata, que era eles quererem contar na mesma as piadas deles, que nós já conhecíamos. É a velha história de ouvirmos falar de trabalho depois de acabarmos de trabalhar, não é? Exato. É um princípio engraçado. Mas foi fixe estar lá, fazer parte desse processo. Eu não faço a mínima ideia se fui o primeiro ou não, presumivelmente não. Já tive esta conversa com muita gente. Penso que o Aldo Lima começou 1 ou 2 anos antes a partir pedra em bares também. E desde logo com textos da autoria dele, pelo menos, pelo que eu ouvi dizer. Na altura não ouvia falar de mais ninguém antes do Púcaros, hoje em dia há essa referência. E depois há mais alguns gajos que terão começado na mesma altura. Mas foi ali um final de década e um final de século hiperativo em termos nacionais, não é? Eu comecei em final de 98, oficialmente no dia 5 de fevereiro de 99, com o João Paulo Rodrigues. Depois nasceram uma série de gajos, pouco tempo depois estava lá o Rocha, que na altura participava no Hit Hit, no concurso da TVI, e depois passaram por lá uma série de gajos, e alguns dos melhores stand-up comedians, de gajos que fazem textos, que são realmente bons, como por exemplo o Hugo Souza e o Paulo Baldaia, nasceram no Púcaros, não é? Fora os outros, que nem todos fazem stand-up, embora a abordagem à stand-up seja, não é uma coisa tão limitativa. Tens é que pôr algo de ti. O toque de fala é importantíssimo. É, muito, muito. Embora haja gajos que fazem stand-up com textos de outros, ok? E eu nem sequer vou estar aqui armado em parvo a dizer que isso não é lícito. É desde que o outro conheça tão bem o parceiro que, ou que quem faz o texto veja que aquilo é tão adequado à sua realidade que adopte aquilo como seu, não é? É perfeitamente legítimo, não sou gajo de estar aqui com purismos e nem poderia, não é? A minha carreira foi construída a aprender por tentativa e erro, não é? Consideras, portanto, que talvez aquele programa que assim que passava, o Levanta-te e Ri, foi um despertar foi importantíssimo, foi o programa, não foi um dos, foi o programa que pôs os portugueses a falar de stand-up comedy, e foi o programa no qual eu participei de forma indireta, com músicas e textos que outros levaram, com a minha autorização, obviamente, e o meu beneplácito, mas nunca foi o programa onde eu tenha participado, porque havia uma coisa que me irritava na altura, é que eu vi alguns indivíduos, não vou dizer nomes, obviamente, porque não me ficaria bem fazê-lo, mas isso está registado, há quem tenha todos os Levanta-te e Ris gravados em vídeo, em VHS, e eu via alguns indivíduos que hoje em dia são muito famosos a fazer textos integrais ou parciais de gajos como o Chris Rock, como o Jerry Seinfeld, como o George Carlin, como uma série de gajos americanos e mesmo alguns ingleses, embora na altura mais os americanos, que eram os que chegavam mais facilmente cá, e assim que não se dignava sequer, ou eles assumiam aquilo como deles, e isso tem um nome, chama-se plágio, e o plágio é sempre errado, para não dizer crime, não é? Eu às vezes recorro a textos que não são meus, mesmo em espetáculos ao vivo,
Há uma música que eu tenho que é muito famosa, que é o Cagueiro, em que eu começo na introdução por fazer um texto que já fazia no tempo do Púcares e não sabia de quem era, foi uma folha que me chegou à mão, ou piadas que me chegaram à mão. Normalmente eram fotocópias de e-mails que nos mandavam pessoalmente, entregavam-nos pessoalmente. Havia público no Púcares que já, olha, encontrei isto é fixe, usa. E mais tarde descobri que aquilo era um texto do Chris Rock. E hoje em dia, quando faço o texto, faço sempre questão de dizer que há piadas minhas pelo meio, mas que o grosso do texto é do Chris Rock. E só não deixei de o fazer porque ele está de facto muito adequado para a introdução daquela música. Exato. Mas eu aí não estou a fazer um plágio. É como os cantores. Qual é a grande diferença entre um Marco Paulo e um Tony Carreira? É que o Marco Paulo assumia que as letras e as músicas não eram dele. Exato. E dizia lá quem eram os autores. O Tony não faz isso. O Tony assume que é dele quando nós sabemos que não é. Isso tem um nome, é plágio, ponto final. Não há que estar aqui a escamotear. E recentemente surgiu a grande polémica por causa de uma música de Tony Carreira. Sim. Que tinha uma versão igualzinha francesa e toda a gente acreditava que a original que seria Tony Carreira, quando na verdade era o contrário. Claro, a música francesa era dos anos 60 ou 70, uma coisa assim do género, ainda o Tony não imaginava sequer emigrar para o Luxemburgo, quanto mais cantar. A sua forma de comemorar os 17 anos de carreira foi realizar um roast. Sim. Convidar os amigos, brincar com a ocasião e ter no dia 30 de janeiro o Teatro Sá da Bandeira repleto. Uhum. Quando olha para trás, alguma vez pensou em chegar ao patamar mais alto do humor em Portugal? Eu não estou no patamar mais alto do humor em Portugal, nem nada que se pareça. Isto é a minha opinião. Não estou. Não estou porque é necessário um tipo de visibilidade e de fazer coisas bem feitas que eu nunca fiz e em parte nunca fiz porque também sou preguiçoso. Eu prezo muito a minha vida pessoal. O que eu consegui, e eu quero que isto fique claro, eu estou arrependido de algumas decisões que tomei no passado, mas estou muito orgulhoso de outras. Eu posso ser senhor da minha vida hoje em dia. Se a meio da semana me apetecer ir passar um fim de semana, uns dias, não é um fim de semana, é um fim de semana fictício, não é? Mas se me apetecer ir passar uns dias ao Gerês, eu vou, não tenho que prestar contas a ninguém. Entendem? Se me apetecer estar com o meu filho 2 dias em casa a construir legos e a brincar com ele, eu faço. Isto não tem preço, na minha opinião. Ou melhor, as pessoas muitas vezes trabalham a vida toda para um dia mais tarde poderem fazer isto com os netos. Eu estou a fazê-lo com o meu filho. Entendes? Ou seja, paguei um outro preço, que é o nunca ter tido a oportunidade de brilhar numa televisão fazendo coisas extraordinárias, como por exemplo os gajos que estão no topo. Como são, na minha opinião, o Herman, ainda e sempre, o Ricardo Araújo Pereira e o Bruno Nogueira, que para mim são os expoentes máximos do humor em Portugal, pelo menos do humor enquanto arte de palco também, não é? Qualquer um deles é muito bom. Embora o Ricardo seja melhor a fazer programas do que em palco. O Bruno não, o Bruno é bom a fazer tudo, é um gajo genial, e o Herman é o mestre disto tudo, é o gajo que domina os ângulos todos e que nunca, eu já disse isto mais que uma vez, nós nunca iremos agradecer o suficiente as barreiras que ele derrubou no passado para hoje em dia gajos como eu poderem fazer o que fazemos. Portanto, eu não estou no topo do humor. Em termos de stand-up comedy, de palco, eu gosto muito dos meus textos, não quero deixar de o dizer. Às vezes perguntam-me de que é que tu gostas. Eu adoro certos amigos meus e há alguns que têm textos dos quais eu gosto um bocadinho mais do que dos meus, mas gosto muito dos meus textos. Acho que consegui fazer coisas que têm realmente piada e que estão bem elaboradas, estás a entender? Demorei foi muitos anos a fazê-lo, porque eu sou o gajo que acredita que nós devemos partir pedra nos bares antes de apresentarmos um solo a um público mais generalista, para avaliar aquilo como um produto final, como um produto acabado, que nunca o é. Nunca o é, porque eu vejo que uns tempos depois eu volto aos mesmos textos e já estão ligeiramente diferentes. Portanto, a stand-up tem muito isso. A tal coisa visceral é um organismo vivo, que está sempre a mudar-se a ele próprio. Ou seja, agradeço-te muito o elogio implícito e isso significa que gostas do meu trabalho. Fábio, muito obrigado. Eu fiquei encantadíssimo. Vou-te conceder a medalha de honra de mérito de Rui Xará, já que o Cavaco pode também premiar gajos que não merecem. Não, neste caso tu mereces, agora foi um bocado infeliz isto que eu disse. Tu mereces, mas pronto, era só fazer uma analogia para criticar o Cavaco. Não posso perder nenhuma oportunidade de o fazer. Eu acho que o dia 9 de março, que vem agora, que é o dia em que ele vai retirar-se da presidência da República, deveria ser transformado em feriado nacional. Feriado nacional. Exatamente. Nós não temos a noção da importância que há para o país daquele indivíduo deixar de fazer parte da nossa vida enquanto gajo que ajudou a destruir isto tudo. Mais como Primeiro-Ministro do que como Presidente da República, possivelmente obviamente. Uma das piores contratações para o Estado. A pior. Do pós-25 de Abril, a pior, claramente. A pior. E isto é muito a mau, porque significa que ele conseguiu ser pior do que gajos como o Sócrates, o Passos Coelho e o Mário Soares. Exatamente. E ultrapassar estes três não é fácil. Não, okay? E o problema disso é ainda conseguir chegar lá outra vez
como chefe de Estado, não é? Nós somos masoquistas, por isso é que nós precisamos de humoristas para abrir os olhos. Os políticos não vão lá, as pessoas não... Os indivíduos mais sérios que há neste país são os comediantes. Possivelmente. São os únicos que falam, de facto, com propriedade dos assuntos sérios. E dos outros também. Rui Xará, aí uma opinião sobre a política em Portugal, que realmente... Que é um tipo de humor que não há muita gente a fazer, precisamente por um certo receio do tal status. Tu não progrides, não fazes escalagem social, não é? Se não fores comezinho e pequenino e falar só das coisas mundanas, dos homens, das mulheres, dos gatos, percebes? Ainda há muito poderio das corporações, das famílias, de quem manda, dos donos disto tudo, como está muito na moda falar, para que tu estejas quietinho e faças o teu humor inócuo, pá, e por isso é que eu dou valor a alguns gajos que fogem fora disso, e daqui a bocado podemos falar de nomes. Daqui a bocado então falaremos de nomes, para já vamos ficar com os nossos compromissos publicitários. Já daqui a pouco voltamos para mais um pouco desta conversa com Rui Xará. Nos centros comerciais mais antigos e carismáticos da cidade do Porto, poderás encontrar o teu lugar do futuro. É no Centro Comercial Sebefeita que encontrarás lojas com valor de arrendamento reduzido no local central e de excelência da cidade invicta. Esta é sem dúvida a tua oportunidade de realizar o teu sonho empreendedor. Descobre mais contactando a administração pelos números 22 208 2248 ou 93 62 47 593 ou pelo e-mail ccsebefeita@sapo.pt ccsebefeita@sapo.pt. Centro Comercial Sebefeita, onde nunca será tarde fazer história, num local com história. Loja JTF. Artigos de informática e acessórios a preços reduzidos. Na rua de Sebefeita, número 451, loja número 12. Consulta as promoções em www.lojajtf.com. Loja JTF. Informática e telecomunicações. Gostaria de ter a sua empresa na internet? A EVS Portugal tem a solução. Visite já www.evsportugal.pt. Sabia que na Ótica Médica de Santa Cruz o objetivo é favorecer a saúde ocular e a qualidade de vida do cliente? Visite já na Rua de Cidres 1155 em Santa Cruz do Bispo ou contacte pelos números 229-951-061. Usufrua assim de um atendimento profissional e personalizado. Claro, só na Ótica Médica de Santa Cruz, onde a saúde ocular está em primeiro lugar. Ah, e se for sócio de Boa Vista, tem direito a descontos especiais. A Rádio Portuense faz a transmissão e cobertura de grandes eventos do Grande Porto, como relatos de futebol, acompanhando o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, concertos, teatros, exposições e festivais. Uau, que catering fantástico! E está tudo com sabor divinal. Mas é claro que o sabor é divinal. É o sabor da VIP Gel. E as coxinhas de frango? Deliciosas. Claro que são deliciosas. São da VIP Gel. E os bolos de bacalhau? Adoro. Mas é óbvio que adoras. São da VIP Gel. VIP Gel. Salgados artesanais confeccionados com requinte. Ideais para o seu café, restaurante, hotel ou até mesmo o serviço de catering. Encomende já pelos números 224-633-435 ou 934-367-856. E-mail vipgel@portugalmail.pt. VIP Gel. Produtos alimentares com sabor da tradição. Up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. When sooner or later it's over, I
just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Fight the tears that ain't coming, or the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Estamos novamente aqui. São 19 horas e 5 minutinhos. Eu tenho comigo o ilustre Rui Xará, a quem eu agradeço mais uma vez a presença aqui no nosso programa Conversas de Ouro. E eu sugiro que continuemos as perguntas, Rui. O que é que lhe parece? Claro, força aí. O improviso em palco tem que ser uma constante. As coisas podem nem sempre correr da forma que planeamos. É difícil dar a volta a algo sem que o público se aperceba? A questão é que é importante que o público se aperceba. Se calhar talvez no mundo do humor seja importante que se aperceba, porque torna mais cómica a situação. Claro, o humor é... As pessoas às vezes não percebem o que é que nos faz rir. E o que nos faz rir, a todos, enquanto entidade coletiva, enquanto seres humanos, o que faz rir, desde o Bornéu até Nova Iorque, desde as sociedades ditas mais primitivas até às sociedades teoricamente mais evoluídas, mais desenvolvidas intelectualmente e culturalmente, há uma regra que é transversal a tudo isto. O que faz rir qualquer ser humano é sempre a detecção do erro. Tu riste quando detectas que alguma coisa está mal. É isso que te faz rir. Sempre. Por isso é que nós nos rimos da casca de banana e rimos-nos, estávamos agora há pouco durante a emissão offline a falar, rimos-nos dos Monty Python terem os gajos todos crucificados no final do Life of Brian a cantar o Always Look on the Bright Side of Life, não é? Essa ironia finíssima que os Monty Python tinham. Tudo isso é a detecção do erro. Ou seja, voltando à tua pergunta, repete a pergunta que eu agora perdi-me. O improviso. O improviso, exatamente. O improviso num palco, em comédia, vai sempre acontecer porque tu falhaste em alguma coisa. Muitas vezes a falha é tão simples como isto. A punchline é o momento da piada que provoca a gargalhada. Chama-se punchline em termos técnicos em inglês. Quando isso falha, tu a seguir tens que dar a cambalhota e cair de pé. Tens que dizer mais alguma coisa que acrescente valor àquilo que fizeste antes. Nem que seja desmontar a piada completamente. Ok? Exato. Opá, é óbvio que o público já se apercebeu que houve uma falha ali. Ou seja, que tu estiveste a improvisar sobre a falha que aconteceu.
Portanto, detectou-a. Detectou o erro, riu-se e detectou a falha de não se terem rido daquilo que tu querias que tivesse piada. Estás a entender? Portanto, não vais escamotear isso. Há situações, no teatro provavelmente o improviso é diferente, em que as pessoas ficam na dúvida, será que isto fazia parte da peça, será que não? Porque não tiveram. Agora, no humor é impossível. No humor, quando falhas e a seguir tens que dar a volta. Portanto, por um lado, é mais difícil do que noutras artes. Do que no cinema e na televisão, claramente. A menos que seja televisão em direto, em que também acontece na hora e não há como voltar atrás. Mas no cinema tu tens os takes, não é? Quando fazes stand-up não tens take 1, take 2. Agora, o que acontece muitas vezes, e é muito giro, e por isso é que a stand-up é uma arte única, é que essa falha que aconteceu e o improviso que tu criaste para dar a volta, da vez seguinte já vai ser parte integrante do texto. É assim que o texto se autoconstrói, estás a perceber? Exato. E isso é muito engraçado. Portanto, basicamente, o humorista utiliza a falha para fazer rir ainda mais. Sempre, sempre. Por isso é que muitas vezes, quando os humoristas estão a começar, e há quem faça workshops de humor que têm alguma qualidade, também há quem dê cursos de stand-up, que é uma coisa que eu não acredito que se possa dar, embora já tenha colaborado com palestras, mas foi para exprimir a minha experiência pessoal, porque achei que era uma mais-valia, e porque eu entendo que as pessoas têm a liberdade de fazer aquilo que quiserem. Nós temos a liberdade também de achar que aquilo é bom ou não, que é útil ou não, não é? Isto não é uma crítica pura e dura, é apenas e só uma constatação. Mas a primeira coisa que nos ensinam, ou que ensinam, eu nunca aprendi em nenhum curso, mas já me apercebi que é uma das coisas que eles insistem, é o comediante a falar de si próprio, dos seus erros. O gajo que é gordo vai fazer um texto sobre a sua gordura, o gajo que tem um nariz grande vai fazer um texto sobre o seu nariz grande. É uma técnica que é usada, eu sou um bocado contra isso, acho que isso deve surgir naturalmente, e tem piada se surgir naturalmente. Se forçares a barra, o pessoal fica a olhar e diz, ok, mas eu já vi que tu tens esse aspecto, porque é que tens que me estar a chamar a atenção para isso de tantas vezes? Lá está, mais uma vez, vai ser o ângulo com que tu fazes isso. O Salvador Martinha era genial a fazer isso, por exemplo, num texto que ele tinha há uns anos atrás, que não sei se ele ainda o faz hoje em dia, mas penso que não, que ele já tem pelo menos mais 2 solos depois disso. Tinha um texto bestial a falar sobre o aspecto dele, a face dele não ser ainda mais assimétrica do que é normal. Quer dizer que ele era aquele gajo que fazia os reclames da corporação de dermostética, ele fazia-o antes. Aquela Exato. Cena do antes e o depois. Ele fazia isto sim é uma abordagem inteligente, porque estás a desviar, estás a falar de ti, mas estás a desviar para o outro lado, é muito mais abrangente. Agora, quando chegas lá e chegas ao palco e dizes eu sou gordo, epá, eu já vi, eu olhei, eu já vi que tu és gordo, mas o que é que isso tem a ver? Porque é que isso me há de fazer rir? Eu não me rio de um gajo por ele ser gordo ou por ser magro. Rio-me se um gajo gordo estiver a dançar em cuecas, isso tem piada, porque vejo as banhas ali a abanar, estás a perceber? Exato. Ou se pegarem num gajo magrinho e mexerem um caldeirão com ele, está ali o pau de virar tripas, como se costuma chamar. Tem que haver uma função para a tua particularidade que me faça rir. Ela por si só, se eu me rir disso, sou estúpido, sou um gajo que estou a fazer bullying, não é? E o humor nunca é bullying. Ou melhor, o humor é bullying quando massacras, que é outra das grandes questões do humor nacional hoje em dia, é se tu deves ser inócuo ou se deves tentar mexer nas feridas. Eu acho que o humor tem sempre que mexer nas feridas. O humor tem que ser sempre contra poder. Entendes o que eu quero dizer? Sim, sim. A função estou a falar do humor enquanto especialidade quase protopolítica, não é? Fazer humor para as massas, tens sempre que... Não vais carregar no povo, percebes? Vais carregar em quem anda em cima do povo. Quem anda de alguma forma a abusar, a mexer naquilo que é de todos como se fosse seu. Portanto, piadas políticas funcionam sempre a partir. Políticas no sentido de alertar a sociedade para as coisas que estão... Como eu fiz há bocadinho, não deixei de falar de uma forma... Há pessoas que me estarão eventualmente a ouvir, agora apetecia mandar uma boquinha, que era isto tem audição? Tem ouvintes? Há gente que ouve? Tem. Pronto, foi uma provocaçãozinha marota. Felizmente tem. Claro, eu estava a provocar, assumi logo isso. Só não disse logo a piada para tu não ficares melindrado. Não, a questão é esta. Há pessoas que ouvem e dizem que falta de respeito para com a primeira figura do país. Eu não estou a faltar ao respeito. Eu adoro que haja figuras que nós temos que respeitar institucionalmente. E eu respeito profundamente a figura de Presidente da República. O que eu não respeito é esta pessoa que está neste cargo neste momento. Mas ele foi eleito. Tudo bem. Mas o facto de ter sido eleito não lhe dá uma áurea que o impeça de ter cometido erros. Quem dera que desse. A questão é que os cometeu, fez mal a este país
E antigamente havia um crime, que penso que ainda existe na lei, de traição. E há coisas que são traições à pátria. Quando alguém usa aquilo que é de todos, o bem público, a coisa pública, em benefício próprio dos seus amigos, isso é uma traição. E devia haver uma pena para isso, de prisão efetiva. Entendes? E o problema é que nós compactuamos com as pessoas que fazem isso constantemente de uma forma muito leviana. Às vezes os gajos saem da prisão e elegemos-los novamente, que é uma coisa que eu não consigo entender. Que em Portugal funciona um bocado assim, não é? É Quanto mais bates, mais eu gosto de ti. É assustador, mas isso tem a ver com uma coisa muito simples, na minha opinião. Nós desde sempre falhamos naquilo que é essencial a qualquer povo, que se chama educação. Falhamos na educação, nós não soubemos criar um sistema... Já viste quantas vezes... Basta pegares neste exemplo, já viste quantas vezes foram mudados os currículos nos últimos anos? Aquilo que se ensina nas escolas. Cada governo que chega ao poder muda tudo, muda, acaba com o que o anterior tinha feito, não há um entendimento, não há uma plataforma transversal de pensadores, de pessoas que são quem de facto percebe. Deviam estar lá os pais, os alunos, os professores, falta-me agora o termo... Os verdadeiros intervenientes, ou sim, mas falta-me agora o termo de quem se dedica de facto à coisa do ensino. Pronto, não me vou conseguir, quando um gajo quer lembrar-se demasiado, não vou chegar lá. Mas há uma profissão mesmo e houve grandes nomes nessa área. O João de Deus foi um nome forte nessa área, neste país. Daqui a bocado já me consigo lembrar. Pronto, mas devia haver uma espécie de conselho para tudo, mas na educação era essencial que dissesse, exatamente, temos que fazer isto. E nós não íamos mudar a mentalidade numa geração nem duas, mas em 3 ou 4 gerações nós mudávamos a mentalidade deste país. E podíamos finalmente ser o povo que nós estamos destinados a ser, na minha opinião. Porque nós somos um povo genuinamente bom, com características que quase mais nenhum povo do mundo tem. E, no entanto, eu digo isto um bocado na brincadeira, mas é verdade. Vocês já repararam que nós corremos o risco de ser o único povo do mundo que é bem sucedido em todo o lado, menos no seu próprio país? Pois, provavelmente. É assustador, não é? É verdade, realmente. Quer dizer que não sabemos escolher os líderes. Somos bem vistos em todo lado. Porque eles também têm um poder demasiado grande e manipulam. E neste momento nós vivemos um período de manipulação. Os órgãos de comunicação social estão quase todos manipulados por grandes grupos ligados às 2 grandes famílias, mas sobretudo aos laranjinhas, que é uma coisa assustadora. Sim, assustadora. Embora muitos ligados ao PS também, infelizmente. De facto, a influência política nos meios de comunicação social é enorme. Aqui na Rádio Portuense, para já, não há influência nenhuma. Totalmente autónomos. Totalmente autónomos. Funcionamos com apenas 2 patrocínios. São eles a Ótica Médica Santa Cruz, a quem eu quero mandar um grande abraço, também para a VIP Gel. As coxinhas de frango não são a mesma coisa se não forem da VIP Gel. Vamos continuar. Próximo tema, vou deixar um tema aqui para vocês, é de Natalie Cole, chama-se Miss You Like Crazy. Daqui a pouco voltamos. Rui, eu não sei se estás com muita pressa. Não. Para então já estamos à vontade. Daqui a pouco voltamos com mais algumas perguntinhas para Rui Xará nas Conversas de Ouro. Para já, Natalie Cole com o tema Miss You Like Crazy. Sweet
Ficamos então com o tema dos Berlin, chama-se Take My Breath Away. Eu ainda não perguntei, Rui, és fã deste tipo de música dos anos 70 e 80? Sou por saudosismo, vamos pôr assim, gosto mais desta última porque me lembro do Top Gun quando estreou. Top Gun, exatamente. E que todos nós sonhávamos ter aqueles óculos e ser o Tom Cruise. E eu tinha uma sorte do caraças, sabes porquê? Nessa altura, uns amigos trouxeram-me, e ainda tenho isso lá em casa para o meu filho, um casaco original de piloto da Royal Air Force da Segunda Guerra Mundial, daqueles em couro duro, com pele, com pelo de ovelha por dentro e aquele pelo no pescoço, e eu achava mesmo que era o galã, estás a ver, andava com aquilo, o casaco já quase não me servia, eu continuava a andar com ele, estás a entender? Portanto, gosto mais desta do que da primeira, por exemplo, que passaste. São sons diferentes, exato. Mas há muitas músicas. Os anos 80 foram uns anos que não foram tão maus como as pessoas pintam hoje em dia. Tiveram algumas das coisas mais pirosas de sempre da história da música. Mas foi nos anos 80 que surgiram os alicerces da música que eu ainda hoje em dia consumo. Quer dizer, já tinha surgido antes, nos 60 e 70, com os gajos do rock mais pesado e alternativo, e do hard rock e do início do metal. Mas nos anos 80 foi quando surgiram bandas como Cure e Joy Division e Bauhaus e esse tipo de coisas que abriram as portas à chamada música indie, não é?
que há hoje em dia, que eu consumo muito, embora consuma mais rock and roll. Agora, gosto sempre de ouvir isto. Eu já dei por mim a dançar o Final Countdown dos Europe, que era uma coisa tão azeiteira que eu não esqueci. Só que o saudosismo hoje em dia faz com que a gente veja de maneira diferente. Continua de qualquer forma a ser bem melhor do que o que é produzido agora, normalmente. Do que a maior parte das coisas que são consumidas pelas grandes massas hoje em dia, sim. E eu vou-te explicar uma coisa que me aconteceu há uns anos, ou vou partilhar convosco uma coisa que aconteceu há uns anos. Quando surgiu o funk, quando surgiu o reggaeton, há uns anos atrás, e antes disso como é que se chama, o sertanejo, quando o sertanejo estava na moda de cima, eu pensei, isto já não pode piorar. E a seguir vem o funk brasileiro e agora aqui zomba. E eu penso, não, eu já não faço mais comentários, porque se isto já piorou desta maneira, eu não quero saber o que é que vem a seguir. É melhor. Porque é assustador. Sobretudo o funk, eu não gosto de kizomba, mas ainda admito ali aquela cena... Pronto, tem um certo ritmo, admito que elas fiquem úmidas a dançar e tudo isso. Portanto, agora o funk brasileiro, aquilo é execrável. Aquela merda parece... Desculpem, pode-se dizer merda. Pode-se dizer merda. Supostamente não poderia, mas já está dito. Não mas dá para pôr o pi à posteriori? Deve dar para pôr o pi. Vais fazer Luís Mesquita, que está na escuta, está em carrego de pôr o pi. Ok. Não, é assustador. Aquelas letras... Primeiro aquilo parece que parece um motor de arranque que não está a funcionar. O ritmo basicamente é isso, não é? E depois as letras... A palavra que eu disse é uma vírgula no meio daquilo que eles dizem nas letras do funk brasileiro, não é? Portanto, é assustador. E maior parte delas, infelizmente, nós somos obrigados a consumir nos mais variados sítios, não é? É um elogio que eu quero deixar aqui à Rádio Portuense também, porque a maior parte das rádios tem playlists que são compradas, que são pagas pelas grandes editoras e dizem, vocês têm que passar isto X vezes por dia. E é por isso as pessoas muitas vezes não sabem, nós ouvimos certas canções e não ouvimos outras. Tudo isso está devidamente estudado hoje em dia. Aliás, o grande problema é esse, é nós vivermos numa sociedade que é um colete de forças, nós estamos manietados. Acontece, e hoje em dia já não se lançam álbuns, não é? Ou é mais raro, pelo menos o suporte físico, quase ninguém compra CDs, não é? Mas quando tu lançavas álbuns, não estranhavas há uns anos ser aquela música que era ouvida e tu olhavas para o álbum e dizias, pô, mas isto tem aqui músicas muito melhores, mas era aquela que tinha que vender, porque era a que estava estudada, que chegaria a maior número de diferentes pessoas, certo? Tanto agradava a este, as outras eram para os fãs, não é? E foi assim que se criou um bocado aquela moda de que os discos eram uma porcaria porque a gente, por uma faixa boa, comprava o disco todo. Isso era a opinião de um gajo, mas eu que sou fã de certas bandas, não é? Essa era a música que eu não ouvia as outras todas. Pois. Não é? Mas pronto, e isto não é sequer estar aqui a puxar de pseudo-intelectualidade ou coisa do género. São opiniões próprias e como tudo, não é? A Rádio Portuense efetivamente prima-se por tentar fazer diferente nesse aspecto. De facto recebemos músicas de várias editoras, mas temos sempre a liberdade de poder escolher a música que queremos. Isso é muito importante. E a música que eu passo é a música que eu tenho. Nós estamos legais, tudo legal. Tu podes escolher na hora as músicas que passas ou... Imagina, estou agora aqui a trabalhar sem rede, imagina que eu te fazia um pedido. Neste momento, se me fizer um pedido, eu sou capaz de o atender, é possível fazer isso. Então, se quiseres passar uma das melhores músicas dos anos 80, que se chama The Power of Love, dos Frankie Goes to Hollywood, era uma coisa extraordinária. Isso vai ter que esperar só um pouquinho, porque quando não se tem nada preparado, tem que se procurar de alguma forma, não é? Mas podemos ir conversando, mas conversando, só estava a ver se era possível, porque essa música... Eu acho que houve muitos ouvintes da minha geração que molharam os lençóis ao som dessa música, frequentemente, digo eu. The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, sim. Ok. Provavelmente uma das melhores baladas de sempre da história da música. Provavelmente. Juntamente com o Purple Rain do Prince e coisas assim desse Purple género. Rain do Prince é divinal, já passei algumas 2 ou 3 vezes porque de facto sou fã. Depois havia aquelas baladas dos Scorpions também, não é? Still Loving You. Sim, o Gold Ballads eram 5 baladas, eu ouvi esse álbum até à exaustão e lá está, um dos álbuns que eu hoje em dia olho para trás e não percebo como é que eu gostava daquilo na altura, mas tudo bem. Ouço por saudosismo. Ou seja, voltando à tua pergunta inicial, sim, hoje em dia adoro ouvir música dos anos 80, mais pelo que representa na minha história, na minha vida, do que por achar que as músicas dos anos 80 que normalmente passam fossem brilhantes. Mas havia muita coisa boa nos anos 80. E de facto, eu sou suspeito, porque o meu programa chama-se Clássicos na Invicta e é inteiramente ligado
à música dos anos 70, 80 e 90, não é? Mesmo na cidade do Porto, repara que foi a altura de ouro das bandas do Porto, os táxis, os trabalhadores do comércio, músicas fabulosas que fazem parte do nosso imaginário ainda hoje em dia, não é? De facto. Vou-te colocar uma pergunta para procurar a tua música, entretanto, aqui, porque uma rádio tem muita música. A pergunta que eu te quero colocar é: qual é o palco que mais recordações te traz? O palco que mais recordações me traz é claramente aquele palco improvisado que era em pedra no meio de 3 arcos de granito do bar que eu tinha, que se chamava Púcaros, que era único. Foi uma coisa completamente inusitada aquilo ter tomado a dimensão que tomou. Esse é o palco que me traz mais saudades, não no sentido de que gostava de voltar lá, tanto mais que no dia em que saí foi o último dia que lá estive, nunca mais lá voltei nem voltarei, já nem sequer existe da mesma forma que existia na altura, mas é o que me traz mais saudades. Aqueles anos eram os anos da aprendizagem, do descobrir, de tudo era genuíno, o bom e o mau, era tudo genuíno. Agora, o palco que talvez mais gozo me dá sempre que lá atuo, e já tive o privilégio de atuar várias vezes, é o do Sá da Bandeira, na cidade do Porto. É o do Sá da Bandeira porque é um teatro lindíssimo, está um bocado decadente, é pena, mas é um teatro lindíssimo e aquele palco é realmente fantástico. Depois há outro, que nunca mais lá voltarei porque o espaço também já fechou, e que foi o palco onde eu nos últimos anos me senti sempre melhor, que era o da Tertúlia Castelense, que era um palco fabuloso. O palco em si mesmo, o facto de ser um palco simples, que eram 6 módulos de 2 por 3 metros, que davam um palco de 12 por 6, uma coisa assim do género, e era fabuloso esse palco. E as noites meet, ainda gravei um DVD na Tertúlia Castelense, curiosamente. Depois há outros, mas pronto, o palco, se tiver de escolher um, era o palco que não era palco, porque aquilo era no meio da sala, no Púcaros, 3 arcadas em pedra, estás a ver, aquelas casas antigas da Ribeira, e na arcada do meio, no arco do meio, era o nosso palco improvisado. Esse é o palco que há de deixar mais saudades. Há registros de vídeo disso, mesmo os nossos ouvintes, se quiserem, podem ir ao YouTube e se meterem Rui Xará à noite de anedotas Púcaros, aparece. Sou eu, aquele gajo gordo e inchado do whisky, com cabelo comprido à Che Guevara, com uma camisa à Pearl Jam. Já era um gajo a antever o grunge, e o que aquilo ia representar. O grunge já tinha nascido, mas pronto. Mas sou eu, de facto. É de facto Rui Xará ele que pretendia e pretende ouvir o tema dos Frankie Goes to Hollywood. O nome da banda é mesmo este, Frankie Goes to Hollywood. Chama-se The Power of Love. Isto em direto é sempre mais complicado, mas vamos tentar fazer aqui qualquer coisa. Penso que já está a tocar qualquer coisa. Está sim, senhor. Vamos então ficar com Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw, keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself, let
Let yourself be beautiful, sparkling full of flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy, rushing inside of me. The power of love, a force from above, leading my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, burns the soul. Make love your this time we go sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. The power of love, a force from above, a skyscraping love your Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love foi então o tema sugerido por Rui Xará, que passou aqui na Rádio Portuense. São agora 19 horas e 39 minutinhos, sensivelmente. Rui, está quase a terminar, mas ainda vamos aqui mais, para a reta final. Mais duas perguntinhas. O que é que achas da qualidade do humor em Portugal? Acho que temos humoristas de excelente qualidade, de nível mundial, claramente, não só no conteúdo, como na forma como conseguem transmitir esse conteúdo. Mas digo isto sem qualquer tipo de bajulice ou de estar a puxar a brasa à minha sardinha, mesmo aquilo em que eu acredito. Já tínhamos um, que era o Herman, desde sempre, hoje em dia há vários. E atenção que eu acompanho muito do que se faz, quer em Espanha, quer em França, são os países mais próximos, em Inglaterra, obviamente, dos países anglo-saxónicos, sempre. Temos gajos de grande renome, mesmo, lá fora. Lembro-me recentemente de Ricardo Araújo Pereira ir para o Brasil, à conversa com João Soares. Sim, por acaso foi um momento que eu senti-me com vergonha alheia, por causa daquela coisa dos pudins. Pois, isso realmente senti aquilo, e acho que ele próprio, eu acho que o Ricardo aí hesitou, estou a falar sem saber, sem conhecimento de causa, mas olhando para a expressão dele, eu acho que ele hesitou, tipo, e agora, armo-me em parvo e não faço isto, ou deixo passar? E como fez a primeira, teve que fazer a segunda, que foi ainda mais ridícula do que a primeira, não é? E eu acho que ele se sentiu constrangido, foi um bocado a cena dos brasileiros, da superioridade brasileira, e eu gosto muito do Jô Soares, mas de uma pseudo-superioridade brasileira, que acham que o humor deles é muito mais à frente do que o nosso, e não é. Há muito melhores stand-up comedians em Portugal do que há no Brasil.
Os temas dos quais os stand-up comedians no Brasil falam são muito mais inócuos e mais comezinhos e uma abordagem muito mais brejeira do que aquilo que se fazem. Não há um Sinel de Cordes no Brasil, por exemplo. Não há um Bruno Nogueira no Brasil, ok? O mais próximo que eles têm disso é o Rafinha Bastos e não é genial, na minha opinião. É genial porque abriu portas, porque partiu pedra, porque não tem medo, e isso é fantástico, mas em termos de texto não é genial, não me enche as medidas. Há outros que são muito bons. E eu sou um gajo que respeito muito a parte ancestral do Brasil, do Juca Chaves, do Ari Toledo, do Chico Anísio, desses gajos todos, que foram a minha escola também nos primeiros tempos. Mas... nós temos gajos com uma capacidade imensa. E esse momento do Ricardo foi um bocado constrangedor, na minha opinião. Mas tiveste os Comédia à la carte a serem convidados também, o César Mourão, e tiveram muito bem no improviso que fizeram. Não é? O Ricardo teve muitíssimo bem. Ali foi a cena do Jô, é aquela coisa do palhacito. O gajo apanhou um vídeo na net em que ele fazia aquilo e vamos lá trazê-lo para ele fazer isto. É um bocado a cena do animal domesticado, não é? É ridículo. Eu, pessoalmente, não tinha tido pejo em dizer vai-me desculpar, mas não faço. Arranjava uma desculpa qualquer, não sei. Ou fingia que comia e fazia uma coisa pior, não sei. Mas era preciso, e ele foi extremamente polido, dou-lhe valor por isso. Não quis antagonizar uma figura como o Jô Soares, a quem devemos todos tanto. Eu era puto e lembro-me dos programas, o Viva ao Gordo, etc. Não é? Ele não quis antagonizá-lo, mas foi um momento em que eu senti vergonha alheia, confesso. De facto. Eu quando falei no texto que ele provavelmente preparou, sim. Eu acho que ele esteve muito bem. Sim. Porque demonstrou de facto... Ele foi para um festival chamado Risadaria, exatamente, Risadaria. E que é um grande festival, e eu acompanhei, não vi tudo, porque vi aquilo que foi sendo colocado na net, como acompanho muita coisa que se faz no Brasil, e de facto acho que... Agora, o que eles têm é um circuito, nesse aspecto é muito melhor do que cá. Tem mais gente, tem uma visibilidade que nós não temos. E há alguns gajos que são menos conhecidos. Havia um gajo com quem eu privei de perto, chegou a vir cá e a atuar comigo num bolhão rouge do Seabra, do Sete Estacas e do Hugo Souza, que era o Fernando Strombeck, que é um comediante brasileiro. E o gajo tinha muita piada e tinha textos bons. E recentemente vi trabalhos dele e o gajo teve que ceder um bocado, ir para a coisa mais mainstream e da piada mais fácil, mais brejeira, para poder ter visibilidade. E se nós pensarmos um bocadinho, faz sentido, não é? Porque o Brasil tem 180 milhões de habitantes e o nível cultural brasileiro, e se tiverem brasileiros a ouvir-me vão-se já levantar e dizer que não, mas o nível cultural brasileiro médio é inferior ao de Portugal ainda, apesar de nós estarmos mal, não é? Mas apesar de tudo a Europa ainda tem... Agora tem outras vantagens, a MPB, mas lá está, os gajos tanto nos deram um Chico e um Caetano como nos deram o Funky, portanto, e hoje em dia o Funky prevalece, já ninguém sabe quem é o Chico. Conseguem com uma mão dar o fantástico, com outra mão dar o pior mas possível. O que eu quero dizer é que se nós temos em Portugal uma maioria de pessoas a ver a Quinta, essas pessoas são alguns milhões, certo? No Brasil são muitas dezenas de milhões, não é? Pois. Porque a dimensão do país é essa, portanto é natural que seja pior do que cá, sim, porque o que vende são as massas, ou aquilo que as televisões fazem é para as massas, não é? Porque o que eles querem é vender. As televisões hoje em dia são máquinas de fazer dinheiro, basicamente. Respondi à tua pergunta? Sim, sem dúvida alguma. Divaga-se sempre um pouco, mas eu acho que é importante e o entusiasmo às vezes, em alguns temas fica um bocado irado, digamos. A próxima pergunta que eu tenho para ti é: qual é a história mais caricata? Eu acho que esta pergunta pediram para fazer obrigatoriamente os alunos do curso técnico de contabilidade do Centro de Negócios de Bonfim, pediram obrigatoriamente que isto tinha que ser uma pergunta para o Rui Xará, que era: qual é a história mais caricata da sua vida enquanto artista? A minha história mais caricata na minha vida enquanto artista, isso é complicado. Sabes que eu não pensei, é uma coisa que eu já devia ter aprendido, é que há sempre alguma pergunta deste género, tipo uma história fixe tenha acontecido. Eu não sei qual é a história mais caricata enquanto artista. A primeira de todas, aos 5 anos ter ido para o palco fazer uma anedota na festa de Natal do Colégio de Freiras onde andava, e a anedota era sobre freiras, é caricato, sobretudo porque eu não percebia a anedota na altura, só anos mais tarde é que percebi a plenitude da piada. Agora, eu tenho algumas situações engraçadas que me aconteceram. A mais caricata de todas, se eu tivesse que escolher lá assim, sem estar a pensar muito,
foi a primeira vez que fui atuar a Vila Real, num sítio onde hoje em dia atuo, tem um nome completamente diferente, é o Decretos Bar em Vila Real, e dou-me muito bem, sou eu que faço a programação de comédia do bar, mas há muitos anos atrás aquilo era outra coisa qualquer. E eu fui contratado por um agente, portanto não foi contacto direto comigo, fui contratado por um agente, aceitei, era bem pago, fui um bocado às escuras. O gajo foi comigo, simpaticíssimo, e quando chego ao local para atuar, aquilo era um snack bar, não tinha palco, não tinha nada. E o dono demorou 10 minutos, porque estava a atender clientes, até vir ter connosco. Logo isto é uma coisa, tipo, estar completamente a ignorar-me. E eu ia atuar passado uns minutos, a hora estava marcada para daí a meia hora ou coisa do género. Epá, e quando o gajo chega à minha beira, abre um fole de uma porta para o armazém, para a despensa, onde tinha grades e barris e coisas do género, e diz, atua aí. E eu tive que atuar dentro de uma despensa, basicamente, para um público que teve completamente a marimbar-se para mim a noite toda. Portanto, foi daquelas coisas que eu fiz só e apenas por dinheiro, e tive 5 gajos militares à minha frente que se divertiram muito e o resto da sala não. Nem sequer estava a perceber que estava ali alguém. Não, havia gente que eu acho que não percebeu que estava a decorrer uma noite de comédia. Portanto, isto foi verdadeiramente maravilhoso. Foi um pináculo a nível de foi. comédia. Tive outra situação muito gira, mas essa correu bem. Só que foi gira porque eu tenho a fotografia disso ainda hoje em dia. E se quiserem, depois posso partilhá-la no site da rádio para vocês mostrarem aos ouvintes. Porque a fotografia fui eu que tirei. Eu atuei na zona de Pombal, na Guia. Mais propriamente tem... como é que se chama aquilo? É terra de um grande amigo meu. Estás a ver, a minha memória hoje não está a querer nada comigo. Moral da história, atuei no meio de um descampado que não tinha condições de eletricidade, então para atuar o palco, a fotografia dá para ver bem isso, são 4 grades de sagres viradas ao contrário, com uma tábua ou uma palete por cima, e atrás de mim está uma carrinha de caixa aberta com um gerador para termos eletricidade para o microfone e as colunas funcionarem. Portanto, o meu palco era isso, e por trás pinhal, ok? No meio do campo. Mas isso correu muito bem, havia pessoas sentadas à frente em cadeirinhas de plástico, correu lindamente, foi uma ação de uma festa popular que eles faziam. Água Formosa, acho que é assim o nome, Associação ADERCAF, Associação Desportiva e Cultural de Água Formosa, acho que é assim que se chama, Água Formosa, acho que é o nome da freguesia. Portanto, quem anda na estrada tem sempre muitas... mas essa correu bem, é gira pela envolvência, mas correu bem. Agora há outra de Vila Real. Se não fosse uma coisa contratada e muito bem paga na altura, estou a falar isto há 6, 7 anos atrás, provavelmente, eu não tinha feito, mas ali ponderei e pensei, não vou estragar, já vim aqui. Portanto, fiz a minha cena, tinha contratado 1 hora, ao fim de 35 minutos o gajo disse, já chega, podes ir embora. Pagaram-me, vim-me embora e fica a história, que é curiosa. Já tive mais situações, mas esta é a mais flagrante. Fica a história relatada e a Agora, imagem... eu não quero que os ouvintes se sintam defraudados e, portanto, quero dizer aqui que há outras histórias, só que envolvem outros comediantes e situações que não podem ser relatadas em público. Portanto, isto é aquilo que é legal. Não há hipótese de descobrir. Não, até porque há coisas que poderiam envolver mesmo a Polícia Judiciária vir atrás de nós. Rui Xará, nas conversas de ouro. Rui, a última pergunta é uma pergunta da praxe. Onde vai estar Rui Xará no futuro próximo? Próximas atuações? Olha, hoje à noite no Armazém do Chá, como todas as quintas até ver, no clube de comédia que estou a desenvolver aqui no Porto. Já passou por vários sítios, neste momento estamos a experimentar o Armazém do Chá. O meu convidado de hoje é um convidado aqui da zona do Porto, chama-se Joel Ricardo Santos, um puto muito interessante, que tem um excelente sentido de humor e que é versátil, também usa a guitarra com umas músicas da autoria dele, muito bem conseguidas. Há sempre 2 ou 3 rookies que vão experimentar texto também. Amanhã vou estar em Trás-os-Montes, vou ter um fim de semana transmontano. Amanhã em Vila Pouca da Guiar, no sábado em Boticas. E depois para a semana regresso ao Porto, à quinta-feira sempre. E vão vendo a minha página de Facebook, a página de fãs, que é a página onde eu só meto o trabalho. A outra, a página pessoal, a timeline, não aceito todos os pedidos de amizade, porque há pessoas que não sabem compreender que eu gosto de certos géneros corrosivos e que faço posts que não são cómicos, que são... Hoje, por exemplo, meti um post por causa da polémica de ontem do que aconteceu na quinta, que eu nem sabia, só tive conhecimento porque vi no Facebook, e fiz um post mais sério um bocadinho a falar sobre isso, a dar a minha opinião, que não é um juízo de valor, é uma manifestação de intenção. As pessoas, mesmo assim, continuam a fazer comentários como se eu estivesse a julgar.
É óbvio que há sempre um juízo implícito em tudo que nós fazemos, em tudo que nós dizemos, mas eu não vou ficar calado, não é? E portanto, como já tive algumas chatices e como faço muitas piadas aí nessa página sobre futebol, mas disparo a torto e a direito. Se tiver que fazer piadas sobre o meu Braga, também faço, ok? Não há problema nenhum. Acabo por não aceitar tanta gente. Ou seja, a página de likes é a página onde as pessoas veem onde é que vou. Vou ter um espetáculo muito giro, isto como é online, deve haver gente de todo o país a ouvir, não é? Sim. Na zona de Viseu, mais propriamente em Vouzela, vou estar com o Carlos Moura e com o Hugo Souza, no dia 5, sábado, dia 5 de março, num evento solidário, mas que vai ser no Auditório Municipal de Vouzela, no Cineteatro, que eu agora não me lembro do nome, mas que é um evento que eu penso que vai correr muito bem, porque estamos com uma grande tusa para fazer aquilo, eu, o Carlos e o Hugo, ok? Portanto, é daquele, não sei porquê, mas há algo, porque é a primeira vez que vai haver ali algo deste género, com o beneplácito da Câmara, e quando assim é, nós puxamos dos galões, ou das meias de leite, tanto faz. Um trocadilho fácil para terminar uma entrevista é sempre giro, não é? Sem dúvida alguma. Foi com grande honra que hoje recebemos nas Conversas de Ouro mais um grande nome do humor português, Rui Xará. Foi uma enorme honra ter tido também o privilégio de entrevistar, conversar aqui neste nosso pequeno espaço e ter tido a possibilidade não só de conhecer um enorme artista, mas também uma excelente pessoa de uma simplicidade tremenda. Muito obrigado. Desejo... Fiquei sensibilizado agora com estas palavras, Fábio, muito obrigado. Desejo assim muita sorte e sucesso na sua carreira como humorista, porque sem dúvida alguma cativar o sorriso nos outros é com certeza um enorme motivo de orgulho para si. Muito obrigado, é sim senhor. Obrigado. Espero poder Rui. Continuar a fazê-lo. Foi então as Conversas de Ouro com Rui Xará, daqui a pouco a não perder Fábio Alves e o seu Let There Be Rock. Para já vamos ficar com o tema dos... A Rádio Portuense faz a transmissão e cobertura de grandes eventos do Grande Porto, como relatos de futebol, acompanhando o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, concertos, teatros, exposições e festivais.